Boa noite, salve Maria Imaculada. É com grande satisfação que a Associação Diocesana Servos de Maria promove esta rica formação desse livro, desse tesouro que Deus, pelas mãos de São Luís Maria de Montfort, nos presenteou, falando do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E dando continuidade, já estamos no quarto encontro em que discorremos sobre a necessidade, sobre a escolha e sobre o entendimento do papel dessa criatura grandiosa que é Nossa Senhora para nós. Então a gente começou a entender, o irmão Alain pôde discorrer sobre a real imagem de Nossa Senhora para nós, porque ainda muitas pessoas ainda têm essa dúvida. Também sobre a necessidade, o porquê de aderirmos a essa consagração. Se tem outras consagrações, mas essa, como aprendemos e aprenderemos cada vez mais, essa é a perfeita. No outro encontro, o nosso irmão Luan também pôde discorrer sobre a escolha, porque respondendo ao que eu falei antes, é justamente isso, o porquê de escolher esta consagração, esta perfeita devoção. E hoje no capítulo 4, de uma forma bem questionadora e também reveladora, porque tem coisas que a gente não sabia, vamos aprender hoje sobre a natureza, sobre o que é realmente esta devoção, porque deve ser perfeita, e também aprender alguns elementos da nossa fé que às vezes praticamos, mas nós não sabíamos como proceder. Então, eu convido a você que está nos escutando, que está nos assistindo, a pegar a sua Bíblia, bem no meio da Bíblia, no Salmo 44, algumas traduções 43, que vai falar sobre essa figura enigmática e ao mesmo tempo tão óbvia, né, para aqueles que a seguem, Nossa Senhora, e vai nos revelar a natureza dela para conosco, para o nosso processo de conversão e salvação. Capítulo 44, algumas traduções 43, Bíblia da Ave Maria, para quem tem, essa média na página 691, no versículo 12 ao 13. De tua beleza se encantará o rei, ele é teu Senhor. Rende-lhes homenagens. Habitantes de Tiro virão com seus presentes. Próceres do povo implorarão teu favor. Palavra do Senhor, graças a Deus. É com esta breve leitura que vamos fazer essa introdução, esse chamado, na verdade, para entendermos a figura, a natureza de Nossa Senhora para nós. Ela que esse instrumento perfeito, mais perfeito das criaturas, criada por Deus, que nos fazem realmente a pedir favores. Veja que no texto fala que nações, aqui aponta uma, mas nações virão com seus presentes para homenageá-la. Próceres do povo implorarão teu favor. No número 44, do tratado, lá com a tradução, com a interpretação magnífica de São Bernardo de Claraval, vai nos mostrar realmente o que significa essa passagem, né, do livro do Salmo, capítulo 44. O que significa essa passagem? Todos os ricos do povo, a palavra prócere significa isso, pessoas influentes, importantes, para me servir, suplicarão a vossa face pelos séculos afora. Para me servir. E aqui é muito nítido, servir a quem? Veja que no versículo anterior, de tua beleza se encantará o rei. Aqui fala de uma mulher. Aqui fala de uma pessoa magnífica, em que
em cantos, em que suspiros seriam remetidos a uma figura, a uma mulher específica. E essa mulher, essa magnífica criatura, é a Virgem Maria. Então pessoas eram motivadas realmente a homenageá-la, né? A dar-lhe presente, não somente, a suplicar favores. E aqui diz próceres do povo, né? Mas na interpretação da Santa Madre Igreja, pessoas importantes, ricas do povo, ricas de quê? De bens materiais? Não. De ricas de Deus, ricas das virtudes de Jesus, das virtudes de Nossa Senhora, que são tantas. O tratado aponta as 10, as principais: a sua humildade, a sua fé inabalável, a sua caridade ardente, a sua pureza divina, tanto negligenciado às vezes entre muitas pessoas. Então nós devemos imitá-lo para que possamos realmente agradar ao Senhor Jesus. Então é com essa introdução que eu chamo a atenção de você, de realmente entender que para que você possa alcançar graças sobre graças, alcançar a salvação, é necessário oferecer presentes, homenagear a Nossa Senhora. Caríssimos, o capítulo 4, de modo mais claro ainda que eu possa dizer para você, a natureza dessa consagração, no final das contas, é se dar por inteiro a Jesus por meio das mãos da Virgem Maria. Em outras palavras, é se dar totalmente a Nossa Senhora, porque se você se dá totalmente a Nossa Senhora, você está se doando sem reservas a Deus. Como assim se dar totalmente? Primeiro, entendendo que a natureza é essa, de dar totalmente, e não somente essa, mas de renovar as promessas do Santo Batismo, isso mesmo. Porque, como vamos entender, talvez você que se batizou, como eu, como talvez a maioria das pessoas se batizam quando crianças, você não tinha aquela consciência ainda. Já nessa consagração não. Por isso que diz, a perfeita renovação. Perfeita por quê? Porque agora você está fazendo conscientemente, renovar as promessas do Santo Batismo. Então, o intuito dessa consagração é esse: se doar totalmente a Nossa Senhora. E não somente, mas renovar com perfeição as promessas do Santo Batismo. Se doar totalmente. Você pode se dizer, como assim? A Nossa Senhora quer o quê? Porque no texto diz presentes, diz homenagens. É só oração que ela quer? É só louvores? Não. Por isso que diz devoção perfeita. O tratado vai dizer o seu corpo, primeiramente. Tudo que você aparentemente julga possuir, né, no que tange falar sobre sua parte física, né, é de Nossa Senhora. A partir do momento que você assume o compromisso de fazer essa consagração, saiba disso. E você vai entender, né, os benefícios. Tudo é de Nossa Senhora. Né? Como a gente pode fazer uma analogia, né, ao próprio Evangelho, quando Jesus ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, não somente da boca para fora, não somente superficial, porque muitas vezes nós, tanto as pessoas que estão iniciando a sua caminhada, como as pessoas mais assíduas, de longa caminhada, podem cair aí no pecado da tibieza, da frieza espiritual, desse peso realmente. Por isso que Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados. Então, o benefício, e isso eu vou explicar na frente, né, a necessidade de você se doar totalmente, a começar pelo seu corpo, fará você a vencer todos esses obstáculos da tibieza e da frieza. Então, primeiro é entender isso. Não somente suas palavras, né, mas seu corpo. Tudo é de Nossa Senhora quando você faz essa consagração. A alma, o segundo item, o segundo objeto, né,
corpo e alma, né? Nós não podemos ser comparados a animais que não têm alma, que agem por impulso. E no final das contas, o pecado, né, é essa semelhança de se equiparar aos animais que agem por impulso, que são sem alma. Nós não, possuímos alma, então nós devemos, se vamos doar tudo, devemos doar nosso corpo, sim, mas também a nossa alma. Tudo é de Nossa Senhora. Daí da esperança, né? Daí da bonança, da certeza de saber que Nossa Senhora, né, também é participante da sua salvação. Porque quando formos julgados, a nossa alma deverá ir para algum lugar, como ensina o Catecismo da Igreja Católica. O parágrafo 1030 seguintes vai falar sobre os novíssimos, céu, inferno e purgatório. Então, quando você se doa totalmente sem reserva, você estará caminhando, né? Estará trilhando com Nossa Senhora o caminho da salvação. Doar também, terceiro item, os seus bens exteriores. Tudo é de Nossa Senhora? Tá certo, pois também tudo que você possui de bens, você que trabalha, você que é pai de família, mãe de família, você que está aí começando a sua vida, tudo vai ser de Nossa Senhora. Todos os seus bens, pensa aí com você, todos os bens, aí você pode se perguntar, para quê? Para que possa ser consagrado juntamente com você. Como aprendemos, nós não somos desse mundo, mas nós estamos no mundo. Então, logicamente, nós vamos fazer uso das nossas faculdades, do nosso corpo, mas também de instrumentos que estão ao nosso redor. Se você usa o seu carro para trabalhar, se você usa a sua voz, se você usa o seu intelecto, se você usa, enfim, vários objetos e instrumentos, não são bens? Então, você vai consagrar a Nossa Senhora. E você só tende a ganhar, porque com ela as coisas serão aperfeiçoadas, serão protegidas, serão consagradas a ela. E por fim, os interiores, e daí a gente entra em vários assuntos. Os bens interiores. O tratado ele é muito feliz porque ele detalha realmente o que seria esses bens interiores. Lembra que no início eu falei de que talvez a gente proceda, tenha ações de devoção, e às vezes nós nem sabemos o porquê disso. Ou seja, as suas orações, as suas boas obras, as suas mortificações necessárias. Você católico que há tempos não ouvia isso, sim, nós devemos fazer mortificações, a igreja nos aponta várias, as penitências, Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico, enfim, a Mãe Igreja, ela sabe da necessidade de estarmos, expostos às coisas do mundo, expostos aos diversos obstáculos. Então nós precisamos nos purificar já aqui na terra, não esperar, né? E isso já seria uma grande graça, né? Irmos para o purgatório. Já devemos trilhar esse caminho de penitência aqui. E daí consiste realmente a perfeição. E é isso que nós procuramos, né? Como diz a própria palavra de Deus: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Então, nossos bens interiores são inclusos tudo isso, nossas orações, nossas boas obras, mortificações. E aqui vai falar de maneira bem detalhada, como eu disse, né? É dividido, né, os bens interiores em três dimensões. Os valores, né, das nossas obras, nossas mortificações. O valor, primeiramente, satisfatório. Depois, o valor impetratório. E, por fim, o meritório. O satisfatório, que é nada mais do que pagar, né, do que satisfazer, do que compensar aquelas penas, consequência do pecado. Pouco falado hoje em dia, no mundo pós-moderno, e eu faço questão de trazer aqui o parágrafo 1472, que fala das penas do pecado. Ou seja,
é consequência do pecado, duas consequências duplas, né? A própria decaimento, né, daquele ato que vai fazer você, né, a realmente ser escravo daquela situação, tirar você da comunhão com Deus, né? Então, uma das consequências é essa, tirar você da comunhão com Deus, né? E se você não conseguir sanar, satisfazer esse pecado, essa realidade, você corre o risco de ser condenado. E a segunda, né, que vai falar aqui no parágrafo 1498, que vai falar sobre as penas temporais aqui nessa vida, né? Uma é as penas eternas e outras temporais. Como eu falei, a própria consequência do pecado, que vai fazer você aí estar submisso cada vez mais a essa realidade. E aí as várias ramificações daquela pena, né? A morte, como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte, né? A tibieza, a fireza, doenças, males, toda sorte de males. Então, esse valor satisfatório, voltando, né? Ele vai sanar, né? Uma boa obra, uma penitência. Então, isso que é valor satisfatório, vai ajudar a você realmente a sanar, compensar, né, aquela consequência do pecado. O impetratório é a acumulação de graças, digamos assim. Você vai, com esse valor, através das suas penitências, das suas boas obras, das suas orações, acumular graças, obter uma nova graça. Esse é o valor impetratório. E por fim, o meritório. Por fim, é o próprio mérito, a própria carga valorativa, né? Porque nós não somos, com todo respeito, as pessoas, né, que rasgam aquele texto das cartas de São Tiago, né? Que São Tiago vai dizer o quê? Fé sem obras é morta. Nós não somos seguidores da sola fide, somente a fé. Não, a gente sabe que apesar, né, do sangue redentor nos salvar, o sangue de Jesus Cristo nos salvar, mas nós com nossas obras, nós devemos imitá-lo, as suas virtudes. Nós somos colaboradores da nossa salvação também, como ensina a Santa Igreja. Então, o próprio valor das nossas obras se chama esse valor meritório. Então, o que você vai fazer? Tudo isso é um conjunto que faz parte dos seus bens interiores. Você vai dar a Nossa Senhora também. Por quê? Porque nós queremos nos aperfeiçoar. Porque, como diz o tratado, o que ela vai fazer? Porque você pode cair na presunção. Mas o valor impetratório, aliás, o valor meritório me ajudaria, né, a pagar meus pecados, né? Você pode cair nessa ignorância, nessa presunção. O satisfatório também ia ajudar a pagar meus pecados, o meritório ia me ajudar a pagar minhas penas, né, temporais, e aquelas do purgatório. Você vai dar tudo à Nossa Senhora. Ela sabe muito bem aonde usar. E, como diz o tratado, Nossa Senhora não vai lhe abandonar. Você, fazendo esse ato de entrega total, o tratado explica, irá ser conservado tudo isso, irá ser aperfeiçoado, irá cada vez mais, nos braços de Nossa Senhora, ser realmente purificado. Como a imagem, né, que nós aprendemos no tratado, com aquela maçã que você dá ao rei, né, toda manchada, não valeria a pena, mas quando você entrega para a rainha, ela bota numa bandeja de ouro e é totalmente purificada, aperfeiçoada aquele presente. Então, é tudo isso. O primeiro artigo fala sobre essa entrega total. O segundo artigo desse capítulo vai falar, como eu disse no início, da perfeita renovação do santo batismo. Porque, como eu disse, né, quando a gente somos batizados, não fazemos em estado total de consciência, apesar de estarmos ali representados por nossos padrinhos, madrinhas, falta, né, a renovação.
E foi realmente necessário a Santa Madre Igreja, através do Concílio de Sens, né, na França, e também de Trento, fazer com que os sacerdotes pudessem com o povo renovar as promessas do batismo tão negligenciado. Então, estudou-se que mereceria os fiéis fazer essa renovação, porque só se fazia uma vez e as pessoas virariam as costas para aquilo que honrou e prometeu. Então, a gente, quando faz essa consagração, a gente realmente renova, como a igreja já faz, mas de uma maneira mais perfeita ainda. Na própria consagração é incluso também essa graça de renovação do santo batismo. E outra, o tratado é bem enfático quando diz que nós fazemos até mais do que nas ordens religiosas, porque lá eles entregam, são obedientes, são castos, são humildes, vivem a pobreza, né, bens interiores, mas valor meritório não, né? A não ser alguém que seja consagrado. Eles não são obrigados a entregar, né, os méritos das suas boas obras. Já nessa consagração, ela é tão perfeita que ela lhe faz até entregar as suas boas obras, o mérito das suas boas obras, para que ela possa, como fazendo analogia ao mundo comercial, bancário, para que feita essa aplicação, ela possa render muito mais. Então, a Nossa Senhora é a administradora dos seus bens, ela é a administradora dos tesouros celestes, nada mais do que as graças de Deus. Por isso que ela é mediadora de todas as graças. E você pode se perguntar, mas e como fica a oração, né? É uma objeção que o tratado traz, né? Porque se foi dito que minhas boas obras e as orações, os pedidos de orações, eu vou entregar tudo para Nossa Senhora e não vou mais poder fazer, o tratado diz que você não é impedido, mas seria pura redundância. Se você entrega a Nossa Senhora os seus pedidos, se você entrega as intenções das suas orações, ela sabe muito mais do que você a quem dirigir aquela oração. Um chinês, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa lá na outra parte do mundo que está sofrendo mais do que você. Você que às vezes fazia orações, fazia uma penitência, aqui não podemos ser hipócritas, porque nós sabemos, por mais que nós somos pessoas, podemos ser pessoas de caminhada, não queremos nada para nós, mas muitas das vezes fazemos sacrifícios para obter uma graça. Fazemos sacrifícios rezando, fazendo penitências para obter uma graça, né? Então, quando você faz essa consagração, você faz, né, despojado. Você vai mesmo se despojar até disso, até das suas intenções. Nossa Senhora sabe muito mais do que ninguém a quem vai precisar realmente essa graça, né? Às vezes você fazia uma oração, ficava com uma dor de cabeça, uma dor de dente, pela conversão de alguém. Você fazia a penitência para passar no concurso. Tudo isso agora vai ser dirigido a Nossa Senhora. Nossa Senhora sabe mais do que ninguém e com certeza você não vai ser desamparado. Você pode se perguntar, eu doei tudo a Nossa Senhora, até as minhas intenções, até aquilo de mais íntimo de mim que eu não dizia para ninguém, né? Mas Nossa Senhora sabe a quem realmente precisa e realmente você vai ganhar mais graças ainda. Vai ser graça sobre graça. Você, como diz a palavra, o justo vive pela fé. Você realmente vai viver pela fé. E faça a consagração. Como você pode entender, a natureza da consagração ela é bem profunda, né? Então faça a consagração e você só tende a ganhar. Boa noite. Salve Maria Imaculada.